É isso então, pessoal. Vamos dar início à segunda temporada do Conexões Serra Cast, né? A gente está aí para poder valorizar a Serra, assim como a sua cultura, o seu esporte, o seu empreendedorismo e a sua política boa, né? Então vocês fiquem ligadinhos, porque vamos ter episódios semanais com pessoas incríveis, histórias sensacionais. E a minha pessoa você conhece, sou produtor cultural, produtor de conteúdos digitais, né? Sou servidor público, criador e idealizador do Conexões SerraCast e apresentador. Gente, chega de conversa boa. Olha só, hoje a gente vai receber aqui uma pessoa que começou um negócio incrível com apenas R$ 100 e um carrinho de churrasquinho lá encostado, com 3 filhas e vários desafios na vida, e deu início ao negócio. Gente, ela veio aqui hoje para cravar, ela veio para dizer que a mulher, ela pode sonhar, ela pode vender e ela pode vencer. Eu estou falando de Fabiana, a Fabiana do churrasquinho, o churrasquinho da Fabiana. Fabiana, prazer receber você aqui, amiga. O prazer é meu. É um prazer estar aqui no SerraCast. Uhum. E, como todo mundo já sabe, sou Fabiana, né? Fabiana Ferreira. Proprietária do churrasquinho da Fabiana há quase 21 anos, fazer 21 anos agora. Legal, legal. Como você falou, comecei o negócio com apenas R$ 100. Mesmo? R$ 100. Assim, vou dizer que comecei do zero, que não foi zero, que tinha R$ 100, né? É verdade. Muita gente não tem, né? Foi R$ 100 e desses R$ 100 eu consegui fazer um milagre, né? Eu tive que consertar o carrinho, comprar carne e... tem que fazer manutenção ainda? Tive que fazer porque ele estava bem velhinho, fiz a manutenção, passei uma tinta que a gente tinha no quintal de casa, uma lata, nós achamos que estava tipo aquela crosta em cima, tiramos aquilo, passamos. E a verdade, o churrasquinho começou, não foi nem para mim. Foi para minha mãe, ela estava passando por dificuldade, ela tinha perdido o benefício e ela me procurou, me pediu ajuda. Mesmo? E eu não tinha condições nenhuma de ajudar ela. Eu falei, mãe, a única coisa que eu posso fazer é a gente montar um churrasquinho. E vamos pegar o carrinho que tá lá no quintal de Dona Leda, que é amiga da família, né? Vizinha? A vizinha não está mais entre a gente, infelizmente é uma pessoa maravilhosa. E ela falou, Fabiana, você vai colocar aqui, que hoje é de frente o churrasquinho, que é hoje o churrasquinho da Fabiana, né? E aí eu falei assim, não, vamos fazer isso, vamos colocar aqui. E coloquei ele na calçada da casa dela. Legal. E começamos, e aí minha mãe, ela dependia de mim, porque eu tinha um carro na época, e eu fiquei ajudando ela. Só que a gente não vendia nada, o primeiro dia nós vendemos nada, o segundo dia nós vendemos 3 churrasquinhos. E a gente tinha que vender para depois comprar mais mercadoria. E no mesmo ponto aqui da no serra mesmo ou em lugar outro da lugar? serra, no mesmo ponto da serra, de frente, era na calçada de frente, na casa, não era no ponto onde eu tô não. E aí a gente tinha que vender mercadoria, que a gente não tinha dinheiro, vender para comprar de novo. E vendia muito pouco, né? Mas estava indo devagarzinho. E minha mãe voltou a receber o benefício de novo. Aí ela falou, Fabiana, não dá para mim, eu não tenho carro, estou vendo que você não está tendo lucro, nós não estamos tendo lucro, eu não vou ter condições de pagar depois, porque nós estamos gastando. Aí eu falei, tá bom. Aí ela não quis saber mais mesmo, né? E eu fiquei em casa pensando, eu falei, gente, quem precisa sou eu. Um negócio você tinha montado pensando nela. Primeiro foi na minha mãe, da sua para mãe. ajudar ela. E aí eu com 3 filhas pequenas, dependente financeira, e eu falei assim, poxa, é uma oportunidade para mim, talvez isso veio porque é para abrir as portas para eu começar um negócio mesmo. Aí o carrinho era pequeno, a gente tinha uma chapinha, uma chapa não, era uma churrasqueira de carvão, churrasqueira de alumínio batido, só cabia 10 churrasquinhos. É mesmo? Era muito pequeno o carrinho também. Aí eu pensei assim, se eu melhorar isso aqui, eu vou conseguir atender mais gente. E se eu melhorar também, botar uma barraca, colocar uns banquinhos, eu também posso atender melhor. Só que eu não tinha dinheiro, né? E eu consegui R$300 emprestado e pedi uma barraca emprestada a um amigo. Ele me emprestou uma barraca de feira 2x2. Como eu não tinha recurso, arrumei umas tábuas de madeirite, cortei, coloquei papel contact branco em cima, comprei uma chapa, com esses R$300 eu comprei uma chapa, comprei uns banquinhos no macro, na época existia o macro, né?
E aí o negócio foi crescendo, foi aumentando, as clientelas foram aumentando, a calçada ficou pequena. Que legal. Porque eu já não estava conseguindo atender as pessoas. Em que momento você viu, opa, o negócio está dando certo, vai ser sucesso, acabou a peleja, né? Agora o negócio vai dar certo. Em qual momento você pode nortear assim? Não, eu vi que o negócio estava dando certo quando eu saí do carrinho, que eu botei a barraquinha. E quando eu botei a barraca, que eu coloquei a chapa, que eu tinha um espaço maior e as pessoas povo chegou. Aí o pessoal começou a sentar e começou a se reunir ali e eu vi que o negócio estava dando certo. E aí a barraca era emprestada, eu devolvi, já comprei uma barraca para mim, fui guardando dinheiro. E aí, como o espaço ficou pequeno, eu fui pro outro lado da calçada, que é onde é o meu comércio hoje, o Churrasquinho da Fabiana, no mesmo local que hoje se encontra o Churrasquinho da Fabiana. E aí eu continuei com a barraca, mas a barraca também eu tinha que montar e desmontar todo dia, dava muito trabalho. E eu falei assim, eu tenho que arrumar um jeito de sair dessa barraquinha. Aí eu comecei a guardar dinheiro e comprei um reboque de 3 metros, mas um reboque que eu montava e virava uma barraca, né? Legal, toda de inox em cima. Expandia, né? Aí eu aumentei a chapa e o negócio foi crescendo, foi aumentando as vendas. Aí teve a oportunidade de eu comprar, de eu pegar comprar uma chapa com uma barraca na pracinha de São Marcos, São Judas Tadeu. E eu fui e comprei também em São Judas Tadeu essa barraquinha e eu já arrumei pessoas para me ajudar. Aí você mantinha lá também o negócio? Mantinha lá. Que legal. Aí depois surgiu outra oportunidade de eu abrir um outro em Laranjeiras também. Abriu? 3, eu fiquei com 3, trabalhava em 3. Eu tinha que me desdobrar, Serra, Laranjeiras, e aqui no meu ponto aqui onde eu estou hoje, e o de São Judas Tadeu, e eu tinha que dar conta. E ainda com as 3 filhas pequenas, né? Eu tinha uma filha de 9 anos, que é a Jéssica, que me ajuda hoje, que é meu braço direito, a Rafaela com 3 e a Camille com 2 anos. E assim, às vezes eu chegava em casa, elas estavam passando mal, porque elas eram muito doentes, alérgicas, né? Eu tinha que chegar cansada e ir para o hospital com elas. É mesmo, luta, né? Era muita luta. E eu tinha que no outro dia levantar cedo, comprar mercadoria para eu fabricar, porque eu falei, eu não tinha capital de giro. Então eu tinha que vender para fazer dinheiro para comprar mercadoria de novo. Fabiana, olha só, você acha que você poderia dizer que foi preciso coragem para transformar a dor em carvão e grelha em altar de superação? Sim. Eu acho que foi a dor, a vontade de se transformar, como eu falei, ter uma dependência financeira, né? E eu acho que é isso. Desculpa. Como que você conseguiu superar a questão do negócio e maternidade? Porque eu já tive essa experiência um tempo, não é para muitos superar. Não. Como que você conseguiu? Não. E churrasquinho, comida, é um negócio que assim, requer muito sacrifício, né? Sim, você trabalha dia e noite, né? Eu tinha que fabricar, produzir o churrasquinho para depois, quando eu terminasse de produzir, eu começava a trabalhar de novo, né? Mas aí o que eu fazia? Eu colocava as filhas junto no negócio. Eu estava próxima a elas, que eu estava, minha fábrica, no caso, a minha produção era em casa. Eu estava próxima, eu tinha que me desdobrar para ensinar os deveres de casa a elas, participar da vida escolar e ainda ter tempo para fazer o meu negócio andar, né? Fabiana, em meio a isso, você não esconde isso de ninguém, você teve a experiência de um relacionamento abusivo. Sim. Né? E esse é um assunto delicado, mas eu acho que às vezes é interessante tocar porque acaba uma pessoa que superou dando força para aquelas mulheres que não conseguem superar. Né? Você teve esse relacionamento. O que te deu forças para você se desvencilhar, pegar as grades, as cadeias, as correntes e jogar fora e ser livre para ser quem você é? Então, eu sempre falo que, até mesmo às vezes quando eu gravo alguns vídeos no meu Instagram do Churrasquinho, eu falo, não aceite menos do que você mereça. Então, eu achava que o que eu estava recebendo eu não merecia. E aí eu decidi que eu tinha que botar um fim naquilo, e tinha que acabar. E não foi fácil, porque, como muitas mulheres dizem não, e o não é visto de uma forma ruim pelos homens. Não todos, a maioria dos homens que são tóxico-abusivos. Eles não aceitam o não, e aí fica muito difícil, porque eu tive que passar por um processo muito difícil de medida protetiva, medo.
E como eu já falei em outra gravação, que o Brasil tem o maior índice, o Espírito Santo, de feminicídio. O Espírito Santo tem o maior índice. E eu ficava com medo de virar estatísticas, porque quando eu disse não, o meu não foi bem aceito. Mas eu decidi lutar, que eu não queria mais aquilo, procurei apoio, porque sozinho você não consegue. Eu tive que procurar apoio psicológico, apoio jurídico, apoio da minha família, das minhas filhas. Mas até hoje está todo mundo, como eu falei, é um círculo que te ajuda. Você tem que ter esse apoio, senão você não consegue sair fácil, não. Muitas mulheres passam por relacionamento tóxico abusivo e às vezes apanha, às vezes elas passam por momentos muito difíceis e muita gente não entende por que ela continua. Mas a dependência emocional não é fácil sair. Só quem está dentro, é como você falar com uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ansiedade, fala assim, isso é frescura. Não é. É uma dependência. De verdade, né? E se você não tiver ajuda, você não consegue sair. Fabiana, você venceu, você está vencendo. Se você fosse fazer um rios, né, de no máximo 1 minuto, aconselhando as mulheres que está na mesma situação, você podia olhar para aquela câmera e dar esse conselho para essas pessoas? Sim. Dizer que não é fácil, ninguém disse que seria fácil, e que não desista, por mais difícil que pareça, sempre vai haver uma saída, sempre, sempre. E tem que ter força, porque se você não tomar decisão, se você não tiver persistência, se você não acreditar, você não vai conseguir. Tem que buscar apoio. É isso. Massa. Fabiana, no negócio, você enfrenta algumas situações de machismo? Nossa, eu falo assim, ser empresário no Brasil não é fácil. A gente passa por muita dificuldade, porque assim, hoje existe curso para tudo, né? Se você quer ser médico, você vai fazer a faculdade de medicina, se você quer ser advogado, você vai fazer direito. Agora, para você ser empresário, você ser empreendedor, não existe. Você aprende nas dificuldades, nas lutas. E ser empresário não é fácil. Sendo mulher, é muito mais difícil. A gente enfrenta machismo, preconceito, diminuição de outras mulheres também, que acontece muito. E assim, como eu falei, tem que ter muita persistência, tem que ter muita vontade, porque não é fácil. Mas você tem vencido, né? Tem, com certeza. E algumas situações de machismo, por exemplo, essa semana, um dia desse, eu estava num contexto de negócio, estava com uma amiga. A amiga estava passando um telefone para um colega, e era negócio. E ela disse assim, olha, você só liga para mim no horário comercial e para tratar pauta de negócio. Aí um outro chegou e falou, mas eu posso ligar também, né, para convidar você para jantar? Aí eu achei aquilo estranho. Aí depois eu falei, amiga, esse cara faz isso com frequência? Fernando faz. E eu já conversei com ele várias vezes. Falei, por que você não volta lá e diz a ele que chega, que da próxima vez que ele te assediar, você vai abrir um processo. Aí quando pensa que não, ela chamou o cara e enquadrou o cara. Eu achei que, não assim, tremendo, né? E ela venceu, porque o cara ficou extremamente constrangido. Sim. Você já enfrentou algumas situações assim, no negócio que você teve que dar uma encarada, pôr o pé no peito do cara? Às vezes sim. Mas assim, o meu jeito, ou a forma que eu lido com as pessoas, que o tempo todo, a maioria é homens que a gente vive no comércio. Eu acho que a minha posição, acho que amedronta um pouco eles. Sua personalidade. Amedronta um pouco. Eles não chegam, eles pensam muito antes de falar. Acontece muito. Eles mesmos falam, poxa, às vezes eu tenho até medo de falar alguma coisa com você, porque você é muito fechada e tal. Eu acho que não passei por umas situações assim, desconfortáveis, não passei, porque eu acho que a minha posição, a forma que eu
que eu me posiciono. Entendi, é verdade. Fico um pouco meio apreensivo de falar alguma coisa. E você não dá abertura, não, né? Não dou abertura, não dou moral. Nem para acertar e nem para o cara errar, né? Isso. Que massa, que massa. Fabiano, mudando um pouco o assunto, olha só, teve dias que você não vendia nenhum churrasquinho, outros dias vendia 2, 3, 10 churrasquinhos. Hoje, você pode falar qual a média do quantitativo de churrasquinho que você comercializa? Eu falo com o maior orgulho, porque para uma mulher que começou com apenas R$100, um negócio num carrinho velho e sem apoio nenhum, e hoje ter mais de 40 pessoas trabalhando comigo. É mesmo? E produzindo mais de 45 mil espetos por mês. É mesmo? Hoje a gente está cortando uma média... Essa é uma média? Hoje a gente está cortando uma média só de carne de boi, 5 toneladas. Hoje, a maior compradora de carnes da Frisa é Churrasquinho da Fabiana. Mas aqui na Grande Vitória? Aqui na Serra. É mesmo? Você bate os o meu corte, o corte que eu compro, que é o recorte da alcatra, não tem ninguém que compra mais do que eu. É que muito, massa, hein? Só de carne bovina, fora frango e os outros insumos que a gente compra, que é muita quantidade também. Sensacional, sensacional. E eu tô para bater a meta de 1 milhão de churrasquinhos espetados. É mesmo? Um ano. Tá próximo. Isso aí você pretende, qual é o prazo médio que você está se estipulando para isso? Assim, eu ainda não fiz a contagem, mas se nós não chegamos, até o final desse mês a gente vai bater 1 milhão. É mesmo? No mês que vem. A última vez que nós fizemos contagem já estava perto de 1 milhão. Que legal, hein? Sensacional. Minha amiga, você abriu um outro negócio, uma filial em Colina de Laranjeiras. Sim. Foi um sonho ou uma oportunidade? Foi a dor. É mesmo? Foi o momento mais difícil que eu passei do meu divórcio. E ele ameaçava, ele é meu sócio de participação de lucro, e ele me ameaçava fechar o negócio aqui da Serra. E eu fiquei muito preocupada, porque eu tinha muitas pessoas dependentes como eu. Verdade. E eu falei, eu tenho que ter um plano B. Se ele conseguir fechar isso aqui realmente. Eu não sabia ao certo até onde ele conseguiria fazer isso, mas antes de eu saber como que seria, eu já comecei a me preparar. E aí eu comecei já a olhar um lugar para eu montar um outro ponto. E que eu pudesse dar continuidade no meu trabalho. E aí eu fui para Colina. Procurei vários lugares e encontrei esse local hoje, onde é o churrasquinho, onde eu montei. Mas não foi fácil, porque eu ainda estava em processo de divórcio, eu não tinha ainda recuperado o meu nome, para eu conseguir ter meu crédito, eu sozinha, desvincular dele. E foi muito difícil, eu não consegui. Eu já tinha feito projeto, já tinha contratado arquiteta, já tinha contratado um engenheiro, já tinha pago os 3 meses de aluguel, eu já tinha feito o contrato também de aluguel. E eu não pude voltar atrás, porque senão eu ia quebrar contrato. E eu fiquei desesperada, porque eu não tinha crédito, não sabia o que eu ia fazer. E porque crédito eu tinha, eu só não conseguia porque eu dependia dele para assinar, e eu não queria depender dele para nada mais. E aí eu voltei ao banco, no Sicoob, e conversei com o gerente, mostrei todo o meu projeto, e ele falou, não, quanto que você precisa do Pronamp? E aí eu consegui. É mesmo? Que coisa boa, antes disso, o engenheiro e a arquiteta falou, Fabiana, nós acreditamos no seu projeto. Nós vamos começar a fazer o seu negócio, nós vamos comprar, eu e a Bárbara vamos começar a comprar mercadoria para a gente levantar um negócio. Quando você inaugurar, que você tiver o dinheiro, você paga a gente. Mas eu não queria isso, eu queria eu fazer. Não queria depender de ninguém. E aí eu consegui o crédito. Que legal. Com 45 dias nós terminamos de fazer tudo e... um dia antes da inauguração, eu arrumando tudo, falei, gente, parece que tem muita coisa, né? Porque tinha muita coisa bagunçada ainda. E não parecia que a gente ia conseguir inaugurar. Parece ter muita coisa, mas tem. Mas nós vamos inaugurar amanhã, vai estar inaugurando aqui. Espero vocês aqui a partir das 18 horas. E cheio de desafio para poder resolver, para inaugurar. Eu não sabia onde eu colocar aquele monte de coisa, aquelas freezers, estava tudo vazio ainda. Um dia antes? Um dia antes. Nós passamos a noite arrumando tudo, muita gente me ajudou. Juntou mais de 30 pessoas para me ajudar. Amigos,
vendedor, até arquiteta ajudou, gente. Coisa boa, hein? E aí nós arrumamos tudo, toda aquela bagunça, eu arrumei um depósito, tirei toda a bagulhada, levei para esse depósito, lavamos, pintamos, estava até pintando ainda algumas coisas. E aí nós conseguimos inaugurar. E como foi a inauguração? Olha, foi emocionante, eu até me arrepio. Legal. Deu mais de 1.000 pessoas a inauguração. Nossa. Fechou a rua, parou tudo. Sensacional. Eu não sabia de onde que vinha tanta gente. Mas assim, foi uma coisa assim, louca. Os comércios que estavam ao redor, todos eles ficaram cheios, porque eles iam, não tinha mais lugares. Ia para os outros negócios, que legal. Foi muito lindo, foi muito lindo. E sim, como eu falei, foi um desafio muito grande, porque eu estava passando por um processo. Eu tive momentos de desistir, chorei, e eu cheguei até falei com a minha psicóloga que eu ia desistir, porque não era fácil. Ela falou assim, você não vai desistir, porque ninguém nunca disse para você que ia ser fácil. Você vai continuar. E normalmente o psicólogo não fala muito, né? Só ouve, né? Não, ela sempre me botou para cima também. Bom. Alguma coisa foi fácil para você? Eu falei, não foi. Então vai ser mais um desafio, você vai conseguir. E graças a Deus eu consegui. E tá lá uma filial pocando tudo. Sucesso. Sensacional. Minha amiga, olha só. Você assinaria essa frase, Fabiana? Pode colocar nome francês, cortar em cubos iguais, usar carvão ativado, mas no fundo é espetinho. E o meu tem preço baixo e qualidade? Eu acho que sim. Tem um preço bom e qualidade. Porque há uma prática no mercado aí, né? Muitos não abrem mão do churrasco a rodízio, bem elaborado, grande, isso em detrimento ao churrasquinho, né? Alguns não abrem mão também daquele churrasquinho gourmetizado, né? Em detrimento também ao bom churrasquinho, né? Mas a verdade é que quando a gente olha um estabelecimento, né, no porte do seu, com churrasquinho, com a clientela, com fluxo, com ticket médio, aí a gente vê que essas pessoas que só valorizam o gourmetizado, elas precisam aprender a descobrir o valor e apreciar o tradicional, o bom e velho churrasquinho, né? É verdade. E assim, eu mudei a cara do churrasquinho, né? Porque todo mundo, quando você fala churrasquinho, as pessoas pensam o quê? Um carrinho, uma barraquinha. É verdade. E eu continuo falando, o que você tem? Eu falo, eu tenho um churrasquinho. E eu comecei assim, quando eu via churrasquinho nas ruas, eu sempre gostei de churrasquinho. Sempre eu ia na pracinha e eu via, só que eu sempre pensava assim, um dia eu vou ter um churrasquinho e meu churrasquinho vai ter que ser diferente. Eu quero fazer uma coisa onde as pessoas possam vir com as suas famílias, trazer seus filhos, sentar. Eu pensava assim, eu queria um local como fosse para mim. E aí, quando eu montei o churrasquinho, foi isso que eu pensei, foi o que eu fiz. Eu comecei no carrinho, comecei na barraquinha, fui para o reboque e depois eu montei um ponto onde eu coloquei espaço kids, um espaço que hoje cabe aqui em Serra, na parte minha onde tem área de eventos, cabe 500 pessoas, 550, até 600. E em Colina cabe 300. E já consegui colocar o máximo de pessoas. Aqui na sua unidade, aqui na Serra, em um final de semana, sexta, sábado e domingo, você recebe ali em média quantas pessoas? Chega umas 1.000 a mais. É mesmo? Final de semana. Porque tem final de semana que chega, igual sexta-feira retrasada, contabilizei 510 pessoas, só na parte de baixo, fora a parte de cima, que gira, né? Ali passa o tempo todo, gente compra e vai embora. Ali é onde o pessoal fica fica menos tempo. E a parte de baixo onde as pessoas vão para ouvir a música, passa mais tempo. Então ali o giro é muito grande, então não tem como assim contabilizar. É mais de 1.000 pessoas final de semana. Muito bom. Minha amiga, olha só, qual o legado que você pensa em deixar a partir das suas dores, seus sofrimentos, do sucesso do seu negócio, o legado para suas 3 filhas? Eu acho que o legado, eu já deixo o tempo todo para elas, que é mostrar superação, que tudo que você quer, você tem que lutar, que nada é fácil, né? E que a gente passa por dificuldades, as dificuldades elas vêm para nos fortalecer. Às vezes você está passando um momento muito difícil, você não sabe por que está passando por aquilo.
mas aquilo é para deixar você mais forte, para você estar melhor, melhorar mais ainda do que você poderia estar. Verdade. Você sair da sua zona de conforto. Verdade. E elas veem isso, eu acho que o legado que eu deixo é esse. Legal, legal. Acho que dinheiro não é assim, um legado, mas o que você deixa de experiência, que elas vão refletir a vida delas. É valor, né? Valores. Os valores. Energia. Fabiana, você disse para as mulheres que passam por um período de relacionamento abusivo, você deu alguns conselhos muito interessantes. Agora, para essas mulheres que precisam adquirir renda, precisam adquirir uma independência financeira e pensam em empreender com pouco dinheiro, elas não têm muito dinheiro também. O que você diria para elas? Olhando para aquela câmera lá, por favor. Eu tenho para dizer, vai com o que você tem, aonde você está. Onde você está, tem tesouro embaixo dos seus pés. Às vezes você tem um local na sua casa, na frente do seu portão. Às vezes você tem uma praça próxima à sua casa. Às vezes você com pouco dinheiro, como eu comecei. Eu tinha um carrinho velho, mas às vezes você pode botar até uma mesa, botar uma chapa e começar um negócio. Você consegue, você tem que ter decisão, persistência e acreditar. Acreditar. Eu acho que o principal é acreditar que você consegue e que você pode. Muito bom. Agora, falar em você pode, em força, qual a importância das suas filhas em toda a força, a fé que você conseguiu adquirir para vencer esse turbilhão de barreiras e desafios na sua vida? O significado das meninas. Eu sempre falo que eu acho que elas são minha maior motivação. Tudo que eu sempre sonhei em conquistar foi sempre para que elas se tornassem seres também que as pessoas possam se espelhar. A Jéssica trabalha comigo, como eu falei, o negócio, já tem um bom tempo, desde os 9 anos que ela está comigo, e ela fez administração. A Rafaela e a Camille, elas fazem medicina, né, na Argentina, e elas sempre falam que elas têm orgulho da mãe que elas têm, eu tenho orgulho da mãe que eu tenho, porque, mãe, você passou por tanta dificuldade, até mesmo você não teve uma boa educação na sua infância, não porque eu tive uma família muito humilde, né, eu vim de uma mãe com 7 filhos, 7 irmãos, e eu tive que ajudar ela depois a cuidar dos filhos menores, e eu não tive muitas oportunidades. A gente morava em 2 cômodos de casa. Eu tenho orgulho de falar da minha origem, porque nós éramos muito humildes, muito mesmo. E elas falaram, você não teve a oportunidade e você ensinou pra gente totalmente diferente do que você viveu. E, como eu falei, eu acho que a minha maior motivação sempre foi elas. Que legal. E assim, eu tenho muito orgulho da minha família, meus irmãos, a minha mãe, meu irmão, ele é gerente da unidade, ele veste a camisa, ele dá o sangue dele pelo negócio. A minha irmã trabalha comigo na produção, hoje ela é a chefe, toma conta da cozinha. Tem um outro irmão que trabalha também na produção comigo também. E está sempre assim, a família, os filhos, todo mundo junto. Você tornou um negócio de família, né? Um negócio familiar. Coisa boa. Isso deve trazer muito assim, orgulho, né? Sim. Você foi abençoada pelo churrasquinho e pode abençoar a família, tantas pessoas, né? Então, você fala comigo sobre produção, né? Hoje eu tenho uma produção de mais de 45 mil churrasquinhos por mês, mas isso não é venda somente do churrasquinho da Fabiana. Hoje eu tenho 80 para mais pessoas, empreendedores, que têm um sonho também, assim como eu, e eles hoje revendem o churrasquinho da Fabiana. Você vende atacado? Eu vendo para eles. Que legal. A revenda. Legal. E eles se espelham no meu negócio. Eles vão até a mim porque sabe da minha história, sabe como é o negócio e eles querem também seguir o mesmo caminho. Muito bom. E assim, como eu falo, é uma sementinha que você planta, né? E ela vai crescendo. E eu até falei essa semana, eu estava mostrando todas as encomendas que tinha, eu falei, isso aqui é um sonho, isso aqui são sementes que estão sendo plantadas para se tornar uma árvore frondosa. É verdade. Literalmente. Isso aí. Minha amiga, você passou vários problemas, vários perrengues. Que você considera o maior?
O pior para mim foi que eu sofri um sequestro. Eu estava no Macro comprando mercadorias e eu vi um carro que estava me seguindo. Uhum. E aí, quando eu cheguei em casa, cheguei em casa, não, eu estava indo para casa, que minha produção era na minha casa, uma antiga casa que eu morava. Eu tive que passar para pegar um documento num comércio. E quando eu entrei nesse comércio, que eu estava saindo do comércio, meu carro estava parado na frente, tinha uma estrada de vidro vermelha, e entrou uma pessoa dentro do carro. Eu pensei que fosse um vizinho, alguém brincando comigo. Quando eu fui olhar, uma pessoa já me empurrou com uma arma no meu pescoço, na minha cabeça. E a pessoa que estava já no banco do carona, já estava com a pistola no colo também. E ele falou, fica quietinha, não fala nada. A gente quer o dinheiro que você estava com ele. E eu estava na época, com R$8.000. Eu comprei mercadoria, eu fui no banco. Eles falaram, nós fomos em todos os lugares que você foi. Nós estamos te acompanhando já há tempo. Eu quero dinheiro. Eu falei assim, eu gastei o dinheiro, eu já usei o dinheiro, já paguei duplicata. Aí eles abriram a minha bolsa, não tem dinheiro aqui mesmo não. Aí você vai tirar o dinheiro. Se você não tirar o dinheiro no banco, não vão te matar. E eles seguiram comigo. Nisso eu passei no bairro vizinho, descendo para ir para pegar a BR-101, Planalto Serrano, eu passo por uma van com as minhas filhas dentro. Nossa. E elas dando tchau, porque elas viram que era meu carro. E eu com 2 pessoas correndo na minha cabeça. E eu chorando desesperado. E eu pensei que aquele dia eu fosse morrer. E nisso vinha um outro carro atrás dando apoio a eles. E acho que na hora que eles me pegaram, eles viram, os vizinhos viram e já chamaram a polícia. E aí falaram pro código e falaram para deixar em algum lugar. Eles foram para Aldifas comigo, entraram no meio daquele eucalipto. Entraram nos eucaliptos? Entraram nos eucaliptos, andaram bastante tempo, me deixaram bem longe, no lixão, lá dentro dos eucaliptos. Imagina que passava na cabeça até chegar lá, meu Deus! Você desce agora, tomou o celular da minha mão, desce e não olha para trás, se olhar para trás não vão te matar. E eu falei, eu vou levar um tiro agora. E eu abaixei e fiquei esperando. Aí eles pegaram, deram partido do carro e foram embora. Rapaz, que situação. E meu carro estava lotado de mercadoria. Eu comprei para, como eu falei, eu produzia e tinha que depois vender e comprar mercadoria. Eu tinha comprado muita coisa. Aí eu perdi o carro e perdi a mercadoria. Mas graças a Deus não perdi minha vida. É verdade. E continuei trabalhando e fiquei assim, com um momento muito ruim, assim, eu ficava com medo toda hora que chegava algum carro próximo. E aí passado um tempo, passado mais ou menos uns 5 meses, novamente. Outro carro, não, aí foi assalto. De novo, eu estava no Macro, me seguiram. E quando chegou na frente do comércio, eu abri o porta-mala do meu carro, eu estava num Corolla, eu abri o porta-mala do carro, uma pessoa veio e abaixou o aí eu pensei que era alguém brincando comigo. Quando olha, tinha 5 caras, tudo armado. Nossa Deus! Os 5 com armas expostas? Tudo com arma na mão. E tomaram a minha bolsa, jogaram dentro do carro. Entraram todo mundo no carro e o carro meu era start, era um carro novo, né? Não existia start ainda, né? De apertar. E eles não conseguiam sair com o carro. Liga esse carro, liga agora, que ele me jogar dentro do carro também. E eu falei, só apertar o botão, aperta o botão. Eles apertaram e conseguiram ligar o carro e foram embora. Nossa, que situação. E eu tinha tirado, eu estava com um cordão de ouro no pescoço, eu tinha tirado o cordão na central de laranja, botei dentro da minha bolsa. É mesmo? Eles levaram o carro com cordão e tudo. Nossa. Mais uma vez. Mas você venceu, né, amiga? Graças a Deus. Você venceu muita coisa ruim e hoje está aí, né? Está aí para poder abençoar tanta gente, para ser referência de negócio na Serra, né? E é engraçado que eu fiz algumas pesquisas na net sobre a sua história, aí cita muito de uma empreendedora raiz. Aí falei, pô, que empreendedora raiz, né? Aí eu fui chegando à conclusão, né? Alguém que não tinha quase nada e daquele quase nada, com toda a luta, todo sacrifício, fez o negócio focar e fácil, multiplicar. Né? Você começar um negócio pequeno e ir crescendo, você ter persistência, você passar por muitos desafios, é chuva, é criança doente, é problema com relacionamento abusivo, é fiscalização, que eu passei por muitos problemas também, e aí vem assalto, é muita coisa. E você tem que ter muita persistência. Como eu falei, tem muitas coisas que acontecem com a gente e você fica às vezes se perguntando por quê? Por que eu estou passando por isso? É para te fortalecer. Verdade. E tem um texto na Bíblia que diz assim que a dor, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E de fato, né? Assim, essas dificuldades na vida,
A vida é assim, a vida da gente é momentos. Tem hora que tá muito bom, aí você se preocupa. Porque não vai ficar muito bom por muito tempo. Às vezes está muito ruim também, mas você pode se preparar, que também não vai ficar ruim. Se está muito ruim, vai melhorar alguma coisa. Quando está muito ruim, você vê o que está acontecendo. Não, eu não vou suportar. Melhora. Vai vir um solzão. Vai vir muito melhor. Maravilha. Minha amiga, olha só, ping-pong, hein? Resposta rápida. Nossa. O espeto preferido? O de pão de alho. Pão de alho, tá certo. O meu. O seu, tá certo, claro. Ó, se não fosse churrasquinho, seria o quê? Seria o quê? Seria um restaurante. Comida. Eu sou apaixonada por comida. Legal. Um medo que superou? O medo? Não. Eu acho que é o relacionamento tóxico. Ok. Uma música que marcou? Uma música? Não me lembro agora. Não, né? Não. Você sabe que eu também não lembro? Às vezes, São tantas. Eu pergunto, mas eu também não lembro. Eu não guardo música. Às vezes eu lembro, a melodia marca, mas como eu não fiz um exercício para gravar o autor, o cantor, o nome, aí quando eu preciso eu lembro da melodia, mas não sei identificar. Mas beleza. Minha amiga, olha só, a gente vai chegando ao fim. Foi assim, incrível, tá, Fabiana? Conversar com você, conhecer a sua história, né? Que como eu disse para você, eu sou cliente, assim como milhares aí na Serra, e é sensacional, né? Você deixar de somente ser um admirador de um negócio, de um produto e ser um conhecedor da história. Isso é sensacional. Então, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a vocês pelo convite, foi muito bom. E olha só, olha para aquela câmera ali e diz para a galera onde eles vão comer o melhor churrasquinho, a melhor porção, seus arrobas, telefones, se quiser. Faz a sua mexer aí. Então, churrasquinho. Eu sou proprietária do melhor churrasquinho do mundo. Com certeza o segundo melhor do mundo. E dizer para vocês que o churrasquinho da Fabiana está em Serra Centro, na rua Dom Pedro II, 209, e em Colina de Laranjeiras, Avenida Braúna. O Instagram é Churrasquinho da Fabiana. Se você também quiser me seguir, fabianacorrêa.n também. Espero vocês. Churrasquinhos variados, feijão tropeiro, salpicão, arroz carreteiro, muitas coisas boas e uma vibe que só o churrasquinho da Fabiana tem. Então vem curtir com a gente, porque eu vou estar esperando vocês lá, porque eu não preciso mais dizer que eu falo todos os dias que churrasquinho da Fabiana, esse é o lugar. Maravilha. Gente, queridos, é isso aí. Assim a gente vai encerrando aí a primeira edição da segunda temporada do Conexões SerraCast, com essa história incrível, né? Agora você conhece a história do churrasquinho da Fabiana. Olha, por favor, segue a gente, segue Conexão Jacaraípe no Instagram, no Facebook, se inscreva no canal Conexão Jacaraípe, aciona o sininho, porque a gente precisa, isso fortalece a gente mais. E toda quinta, um episódio inédito para você, inspiração pura. Muito obrigado, um beijo no coração, valeu!